Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua orientação, que nos fales pela Tua santa palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, te agradecemos também por essa parte do culto dirigido pelos jovens, pedimos que o Senhor os abençoe, juntamente com seus familiares, os seus projetos, e que o Senhor se faça muito presente na vida deles e de todos nós, Senhor. Fiques conosco, pois é em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 11. Eu vou pregar um texto aqui que eu nunca preguei, tá? Eu acho. Capítulo 11 do livro do Gênesis. Vou ler os versículos do 1 ao 9. Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9, diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque dos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Irmãos, podem sentar. O tema da nossa mensagem é esse que está aí no quadro: uma cidade, uma torre, um nome e uma aliança. Essas pessoas que empreenderam essa caminhada que nós vemos aqui no texto, eles saíram da terra do Oriente e chegaram na terra de Sinar, eram aquelas populações remanescentes do dilúvio. Quando nós lemos sobre o dilúvio nos capítulos anteriores, a impressão que temos, é que as coisas começaram a se suceder uma após a outra. Não é? Quando você lê a narrativa bíblica, no geral a narrativa bíblica segue esse caminho. Você lê as coisas e parece que elas aconteceram no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas, nesse texto aqui, essa população já fazia muitos anos que o dilúvio tinha acontecido, porque da arca saíram Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Eram 8 pessoas. E essas pessoas se multiplicaram muito, a ponto que eles, imagino, já estarem entediados de estarem muito tempo juntos naquele mesmo lugar, de onde saíram da arca, lá perto das montanhas do Ararat. E então eles resolveram empreender uma caminhada. E saíram e chegaram onde chegaram. Você sabe que quando eu leio esse texto, eu tenho uma impressão que esse povo, que a gente vai falar sobre ele bastante hoje aqui, eles tinham 2 coisas na vida deles. Eles tinham medo de que acontecesse outro dilúvio. Você sabe que quando acontece uma catástrofe, as pessoas ficam com receio de que ela volte a acontecer. Principalmente no caso do dilúvio, né? Começa a chover de novo. O pessoal fala: opa, vai começar tudo outra vez. Não é? Então eles tinham um certo receio de que acontecesse um outro dilúvio. E uma outra coisa que eu consigo ver assim nas entrelinhas, e também já li alguns comentários sobre isso, é que parece que essa população, ela tinha uma certa raiva de Deus, porque Deus os castigara com o dilúvio. Então, no fundo, fica aquele ranço, aquela raivinha escondida, né? Sabe quando você tem raiva de uma pessoa, que você finge que perdoou, a pessoa te pede perdão, está perdoado, em nome de Jesus, né? E de repente a pessoa te faz uma outra coisa, você pega e aproveita a ocasião para falar do anterior e do presente. Essas pessoas aqui do dilúvio, pós-diluvianas, parece que elas tinham essa raiva de Deus, por Deus ter
seus antepassados sofrerem com o dilúvio e acabado com aquela população inteira, a ponto de que só sobraram Noé, seus filhos, noras, etc. Então eu gostaria que nós acompanhássemos esse texto e analisássemos um pouquinho o que Deus tem para nós aqui nesta noite. Diz aqui no texto que a primeira coisa, que a terra, toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Essa expressão, uma mesma língua, tanto se refere ao idioma comum que eles falavam, não é? Quando eles saíram da arca, era Noé, sua esposa, seus filhos e noras, e eles falavam uma língua, e os filhos que nasceram daí foram aprendendo a mesma língua, etc. e tal. Então, essa expressão, toda a terra era de uma mesma língua, eu quero repetir que essa população pós-diluviana, que vai sair da terra do Oriente, vai chegar na região da Mesopotâmia, em Sinar, era uma população que já fazia tempo que o dilúvio tinha acontecido. Não foi no dia seguinte ao dilúvio. Passaram-se não sei quantos anos. De maneira que já havia toda uma população inteira, quase uma civilização. E eles saem, e diz o texto aqui que eles eram de uma mesma fala e de uma mesma língua. Estava dizendo que essa expressão, uma mesma língua, tanto se refere ao idioma comum que eles falavam, como também nos leva ao conceito de unanimidade. Eles falavam a mesma coisa. Já viram de casais, de famílias que a gente fala, aquela família fala a mesma língua. Por quê? Porque eles são unânimes. Uma igreja que é unânime, uma igreja que fala a mesma língua. Então o conceito de unanimidade está implícito nesta frase. Eram todos de uma mesma língua, falavam o mesmo idioma e todos tinham o mesmo propósito. Eles eram unânimes entre si. Então eles saem juntos com o mesmo propósito e param no mesmo lugar. Vejam só, que não era só a língua, eram também os propósitos. Saíram da mesma terra, com o mesmo propósito, pararam no mesmo lugar e depois a gente vai ver que eles tiveram os mesmos objetivos. Então a expressão, todos de uma mesma língua, significa, em primeiro lugar, falam o mesmo idioma, em segundo lugar, são unânimes. Eles ficaram muito tempo juntos, lá na terra do Oriente, o tédio começa a tomar conta, eles vão sair, criam coragem, né? Ainda estavam com aquele receio do dilúvio, né? Vai cair um dilúvio. Eu acho que a arca estava lá, à vista deles ainda, qualquer coisa a gente entra na arca. Mas aí vai passando o tempo, vão nascendo os filhos, né? Depois vem os filhos dos filhos, filhos dos filhos dos filhos, né? E a população cresce. Mas de qualquer forma eles estavam olhando a arca lá, eles estavam ali por perto, se cair outro dilúvio, a gente entra na arca. Mas aí o dilúvio não vinha, então eles começam a se encher de coragem. Você fica muito tempo junto com muitas pessoas, acontece o tédio, não acontece? Ou não? Um acampamento figura muito. Acampamento é legal? É. Por quantos dias? O suficiente para você não ficar entediado. Se passar de um certo momento, vira tédio. Então as pessoas estavam entediadas já de estarem juntas e saíram para procurar outras paragens. E, aliás, o desejo de aventura também começa a aflorar. Eu estava vendo ontem um documentário sobre umas florestas que tem em umas ilhas ali no Pacífico. E os animais que existem lá, grande parte deles, ainda são desconhecidos do homem. Eu comentei em casa, eu falei, interessante, né? O homem não conhece a própria terra, onde habita, mas já está indo para o espaço. Não é? Ele já foi para a Lua, quer ir para Marte, já estão pensando em, né, mandar naves com pessoas para Marte, mas não conhece a própria terra. Esses homens estão saindo aqui para ir, dizem que formiga, quando quer se perder, cria asa, né? Então, tá legal, tá bem, mas começa a vir o tédio, então vou dar uma saída, vou dar uma procurada em outras coisas, vou procurar outros perfumes, outras paragens, outras paisagens. E às vezes o problema acontece, né? Então esse pessoal aqui começa a ficar entediado e começam a empreender a viagem. Então o povo sai junto, encontra um vale adequado para construir sua civilização. Eles passou o vale ali na terra de Sinar, na Mesopotâmia, e eles resolvem fixar residência. Quando eles chegam no local, eles vão perceber uma coisa,
não existem pedras para construir, que é uma região muito pobre de grandes pedras. Então o que eles fazem? Eles inventam uma coisa. Eles inventam o tijolo. O tijolo foi inventado ali por eles. Então eles inventaram o tijolo, fizeram o barro, queimaram o barro, ficou duro que nem pedra, aí começaram as construções com tijolo. Quando você lê um pouco de história, você vai ver que a civilização egípcia, ela construía tudo com pedras. Estão aí as pirâmides, né? Todo mundo conhece, não é? As pirâmides do Egito estão lá, são de pedra, não é? Então os egípcios construíam com pedra. Esse pessoal que vem aqui e habita na terra de Siná, eles inventaram o tijolo. Eu estava, acho que domingo, que eu falei dos jovens, né? Eles começaram vendendo sorvete, mas à medida que vão fazendo as coisas, que vão conversando, surgem outras ideias, né? Aí vem a pizza e BBB. Quer dizer, por que acontecem essas coisas? Um pequeno exemplo só. Por que acontecem essas coisas? Porque as pessoas ficam juntas, vão vendo as necessidades e vão conversando. E à medida que você vai conversando sobre as coisas, ideias aparecem. As grandes invenções aconteceram assim. Por que descobriram a América? Chegou um momento que eles falaram, será que a Terra, o planeta Terra, resume-se só a esse local que a gente mora? Daí então eles pegaram os barquinhos e começaram a ir. Cristóvão Colombo teve a seguinte ideia: se a Terra é redonda, se eu sair de um determinado ponto e rodear, eu chego no mesmo ponto. Ele estava em Veneza, foi para a Espanha, depois quando saiu com as suas 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Linha. Aí ele saiu com aquelas caravelas com essa ideia na cabeça. Alguém, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, disseram que a Terra era redonda e não quadrada. Ele levou a sério. Daí ele falou, bom, se a Terra é efetivamente redonda, então eu vou sair daqui desse ponto, vou dar uma volta, não me perco. É só voltar de onde sair. Aí ele pegou as 3 caravelas e veio e descobriu a América. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: por que ele chegou a essa ideia? Porque outras pessoas disseram alguma coisa e ele levou a sério. À medida que você vai ficando junto e falando, você vai tendo ideias. As invenções acontecem. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Por que inventou a lâmpada elétrica? Ele chegou à conclusão que se você usar a energia corretamente, você pode gerar luz. Mas como vou gerar luz? Aí ele começou a fazer experimentos, e fez cerca de 1000 experimentos. Nós temos a luz elétrica. Santos Dumont, que os americanos querem que sejam os irmãos Brown, disse que era possível levantar voo com algo mais pesado que o ar. Daí então inventou o avião. O que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas quando ficam juntas, surgem conversas. E essas conversas podem levar para o bem ou para o mal. Hitler conversou com aquelas pessoas que estavam juntas dele e tomou decisões que poderiam conquistar o mundo e tornar a raça alemã a principal da Terra e eliminar as populações que não fossem arianas. Quer dizer, pessoas juntas tomaram decisão para o mal. Essa população aqui que veio e habitou na terra de Siná, eles fizeram uma viagem, chegaram num determinado local, disseram, vamos habitar aqui. Sim, vamos habitar, vamos construir. Aí eles olharam, mas construir com o quê? Não tem pedra. Aí alguém falou assim, mas e se a gente pegar o barro e queimar? Porque, olha, as coisas surgem da observação. Quando chove, a terra fica mole, não fica? Ou não fica? Fica. E quando sai o sol? Ela seca e fica dura. Aquela lama que saiu lá daquela represa que acabou com aquelas cidades lá em Minas, agora a lama está dura, não dá mais para nem plantar. Mas quando ela passou, era uma lama em estado pastoso, né? Era mole. Mas aí veio o sol e secou. Aí então eles chegaram à seguinte conclusão, eu acho. O sol sai, a terra que estava mole fica dura. E se a gente pegar a terra e botar no fogo? Aí eles botaram no fogo, fizeram o experimento e deu tijolo. Aí eles construíram o tijolo. O tijolo vem daí, tá bom? Quando você pegar um tijolo para construir alguma coisa, você fala que foram meus antepassados, descendentes de Noé, que inventaram o tijolo. Então eles têm a seguinte ideia. Inventam o tijolo
E como havia muito petróleo desde o passado ali, eles pegaram o petróleo e transformaram em betume. E esse betume eles usaram como argamassa, sei lá, se misturaram com barro e serviu para colar as paredes. Então eles estão juntos, têm ideias, têm uma invenção. Bom, mas as coisas vão progredindo. Quando você fala e chega a uma certa conclusão, você vai progredir com as suas ideias. Então não bastava construir uma casa A ou B. Eles falaram, vamos construir uma cidade. Aí tem origem em cidades também. Construíram uma cidade. Aí no centro da cidade eles construíram uma torre. Vamos fazer uma torre cujo topo chegue nos céus. Essa torre que eles construíram, que existem muitas hoje ainda lá como monumento na Mesopotâmia, deu origem a um negócio chamado zigurate. Quem estuda a história conhece. Zigurate, onde os sacerdotes daquela região subiam naquelas torres para ir de encontro a Deus, ou esperava que Deus descesse para vir de encontro a eles. Então eles constroem essa torre no centro da cidade, que isso vai dar origem ao zigurate, e eles tiveram o seguinte propósito: nós vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e vamos criar um nome para nós. Quando pensarem e falarem de nós, vão falar que nós somos grandes na terra. Então, era esse o propósito deles. Constrói a cidade, constrói a torre, para fazer um nome para si, e fizeram uma aliança de habitarem juntos. Vamos ficar juntos, não nos espalhemos sobre a terra. Diz aqui, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a terra. É interessante isso. Eu falei que quando pessoas se reúnem para o bem ou para o mal. Se reúnem para fazer a vontade de Deus ou para serem contra a vontade de Deus. No capítulo 9, se você voltar aí, do Gênesis, versículo 1, Deus disse assim, diz assim o versículo 9:1: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e fazei o quê? Enchei a terra, ou seja, espalhem-se. E eles fizeram o quê? Fizeram um concerto para não se espalhar. Olha só o que está acontecendo. Até aqui tudo ia mais ou menos bem. Mas aí eles tiveram uma ideia de se oporem à ordem de Deus. E aí onde começam as catástrofes. É alguém imaginar que tem mais sabedoria do que Deus, que pode mais do que Deus, que quando a palavra de Deus diz uma coisa, você pode fazer outra e não tem problema nenhum. Deus disse: espalhem-se pela terra. Eles falaram: façamos um concerto para que fiquemos juntos. Eles vão de encontro à vontade de Deus. No livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 25, vejam lá o que diz: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, eles começam a trilhar um caminho que parece bom, mas era contrário à vontade de Deus. Qual o problema de uma população se juntar? Não tem problema nenhum, desde que Deus não tenha dito para eles: vão pela terra. Quando Deus disse para eles: espalhem-se pela terra, e eles decidem ficarem naquela terra, então há um problema, porque aí há uma rebeldia expressa à vontade, à ordem de Deus. A literatura rabínica, baseada numa interpretação talvez de Flávio José, e Flávio José, baseado nessa interpretação rabínica, diz o seguinte: que esses povos tomaram essas decisões de irem contra a vontade de Deus porque eles foram liderados por Nimrod, ou Nimrod, ou Nimrod. Quem era Nimrod? Voltem sua Bíblia no capítulo 10. Uma coisa, irmãos, que é bem importante que a gente entenda, é que ninguém faz nada sem liderança. Segundo Flávio José, segundo a tradição rabínica de Israel, quem liderou essas populações a fazerem ou a não fazer a vontade de Deus, a se oporem a Deus, foi Nimrod. Então diz assim, no capítulo 10, do 8 ao 11 diz: e Cush gerou a Nimrod, só Cush
era filho de Cão, que era filho de Noé. E Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, havia ditado, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi aonde? Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Para onde eles chegaram, essa população chegou no que terra? Sinar. E construíram a torre de Babel. E o reino de Nimrod começa onde? Em Babel, na terra de Sinar. Daí ele expande o domínio. Diz que o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E desta mesma terra saiu ele a Síria e edificou a Nínive, Reobotir e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Então, segundo a tradição rabínica, quem liderou esse povo aí contrário à vontade de Deus foi Nimrod. Eu quero dizer uma coisa, ninguém faz nada sem liderança, tá? Nenhuma população, vamos tomar uma decisão coletiva. Tem um líder lá dizendo, vamos tomar uma decisão coletiva. Aí o líder incentiva para lá, incentiva para cá, lembra dos companheiros? Incentiva para lá, incentiva para cá, o sindicato vota, não sei quem vota, e faz as coisas. Mas tem um líder. E quem orientou esse povo aqui, segundo a tradição rabínica, para se revoltarem contra Deus, foi Nimrod. Essa torre que eles construíram no centro da cidade, ainda segundo a tradição rabínica, eles interpretam assim: eles fizeram a torre cujo topo chegasse aos céus. Não é só uma torre alta, era que eles pudessem subir, e se Deus intentasse mandar um outro dilúvio, segundo eles, os judeus, Nimrod disse: eu subo com os meus homens, enfrento a Deus e guerreio contra Deus nos próprios céus, e venço Deus, e protejo vocês. Não sei se isso é verdade ou não, mas está na tradição rabínica. Mas é bem provável que seja assim. Então, quando você imagina essa torre, uma torre que chega aos céus, e daí? Mas o objetivo dessa torre era fazer pessoas subirem, não é uma torrinha, é uma torre que vai subir muita gente. É uma bruta torre. Essa torre é tão grande que ela deu origem à cidade de Babilônia. Então, o objetivo deles, segundo a tradição rabínica lá dos judeus, era que Nimrod prometeu que subiria aos céus e lutaria contra Deus. E protegeria aquela gente de outro dilúvio. Bateu no peito e falou: é nós. Comigo é assim. Homem doido. E também, segundo a tradição rabínica ainda, esse Nimrod conseguiu convencer a todas as pessoas, falando: se a gente se separar, vai ficar difícil da gente tanto enfrentar a Deus, um próximo dilúvio, se houver, como também é difícil, a gente vai ter que ter mais outros por aí. E a gente junto pode fazer melhores coisas. Foi o que fizeram. Aí acontece uma coisa bem interessante aqui. Essa rebeldia contra Deus. Aí vai acontecer uma coisa nessa torre de Babel, ou nesse empreendimento deles, está no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O grande problema da humanidade é que Deus intervém. O indivíduo pode crer ou não crer. Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus é o juiz de toda a terra. E Deus intervém na história. E Deus intervém nas decisões humanas. Não somos nós quem decidimos as coisas, é Deus. É o Deus Senhor Todo-Poderoso. Então, quando eles fazem o que bem entendem, eu falei no domingo passado que para toda decisão nossa existe uma consequência. Não existe decisão sem consequência. Por isso que quando você tomar uma decisão, você deve saber e analisar o que pode acontecer depois. Porque você fala: comigo é assim, vou fazer isso. Aí começam a surgir as coisas e você não vai ter domínio sobre elas. Então, antes de tomar qualquer decisão, em primeiro lugar, saiba que Deus julga as nossas decisões. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje de manhã foi lido em Gálatas, se não me engano é 6:5 ou 6:7,
Não erreis. 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então não imagine você que o mundo é cruel, que as pessoas não gostam de você, etc e tal. Não. Você muitas vezes está colhendo o que você semeou. Você errou na decisão. Você se opôs a Deus. E quando nós nos opomos a Deus, qualquer decisão vai ser está fadada ao erro, está fadada ao fracasso. Então tudo que você for fazer, não importa o que, veja se Deus está nisso. Se Deus não estiver, pelo amor de Deus, não faça. E se Deus mandou você fazer alguma coisa, vai lá e obedeça. Porque se você não obedecer, também é drástico. Diz aqui que os homens fizeram o que bem entendido. Saíram do Oriente, chegaram na terra de Sinar, inventaram o tijolo, inventaram o betume, a argamassa, etc. Construíram uma torre que chegasse aos céus. E Deus está lá só olhando. Aí chega um momento que Deus fala, vou ver o que eles estão fazendo lá. Aí Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. Abra sua Bíblia no Eclesiastes capítulo 12, por favor. Versículos 13 e 14, os dois últimos versículos do Eclesiastes. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, ou de toda pessoa. Olha o versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus intervém, Deus julga e Deus dá a recompensa. É interessante que muita gente imagina que Deus não recompensa. Deus recompensa. Inclusive a Bíblia fala, para que se o teu inimigo tiver fome, nos Provérbios, em Romanos também fala, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. E em outros textos da palavra de Deus, diz que Deus recompensa. Ou seja, Deus dá a paga das nossas ações. Portanto, muito cuidado com decisões. Esses povos aqui, ou esse povo aqui, tomou uma decisão, fizeram o que bem entenderam, mas aí Deus desceu. E eles estavam fazendo uma construção ao contrário da vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus falando sobre isso diz: eis a quem compararei o homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Porque vem e constrói sua casa sobre a rocha, não é? Eles estavam, essa população aqui pós-diluviana, estavam construindo suas casas, sua cidade, não sobre a rocha, mas sobre a sua própria vontade, sobre o seu próprio desatino. Vontade humana e desatino são a mesma coisa, irmãos. Toda vez que você for fazer alguma coisa que você sabe que é contrário à palavra de Deus, eu quero dizer explicitamente para você uma coisa: isso se chama desatino. Você nunca está atinado, você nunca está em são juízo quando você toma uma decisão contrária à vontade de Deus. Se você tomar qualquer decisão contrária à vontade de Deus, você está fadado ao fracasso, seja isso o que for. E a Bíblia é muito clara sobre todas essas coisas. Um casamento contrário à vontade de Deus não vai dar certo. Não adianta tentar. Vai ser um fracasso. Vou fazer um curso que eu quero fazer por minha conta, mas eu não orei, não pedi orientação de Deus, porque eu faço o que eu bem entendo. Não vai dar certo. Vou mudar de emprego, porque esse emprego que eu tenho aí está muito ruim. Orou? Pediu orientação de Deus? Não. Vai dar errado. Construir a casa tem que ser sobre a rocha. Aí o Senhor Jesus disse: vem a chuva, vem os rios, os ventos, e a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. E quando nós construímos as nossas coisas, a nossa casa, seja o que for, de acordo com a nossa própria vontade, aí
Jesus disse: vem os rios, vem a chuva, vem os ventos, e a casa cai. E cai. Porque não está edificada sobre a vontade dele. Então, Deus desce para ver o que os homens estão fazendo. E a primeira constatação que Deus faz é exatamente essa. Todos tinham a mesma língua, quer dizer, estavam unânimes em propósitos e em ações, mas aí Deus analisa as consequências. Não haverá restrições para o que eles intentarem fazer. Já disse isso, essas restrições, não haverá restrições, tanto do bem quanto do mal. E aqui eles estavam dando prova clara, desde o início, que eles não queriam fazer a vontade de Deus. Eles eram contrários a Deus. Então Deus decide. Deus vem e Deus decide. Deus decide confundir as línguas daquela gente e originando as diferentes nações. A unanimidade operante no início transforma-se em confusão no final. Por que veio a confusão no final? Porque a unanimidade acabou? Exatamente porque estavam fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. E qualquer ato em rebeldia a Deus resulta em confusão no final. E sabe de uma coisa? Deus disse aqui, como nós lemos no capítulo 9, que Deus queria que eles saíssem, espalhassem-se pela terra e a povoassem. E eles estavam fazendo o contrário. Mas uma coisa tem que ser dita, e uma coisa tem que ser vista e ouvida por nós. O propósito de Deus permanece firme. Quando Deus determina uma coisa, essa coisa acontece. Custa o que custar. Muita gente fala, mas e se eu não quiser? Quem é você para não querer o que Deus quer? Deus é soberano e Deus realiza os seus planos. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, o que está escrito lá? Vocês sabem de qual? Jó 42, 2. O que Jó disse depois que foi provado? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Deus disse para essa gente espalhar-se pela terra. Eles resolveram ficar juntos. Deus desceu, julgou e confundiu as línguas. Aquela unanimidade se acaba e vira uma confusão, e o plano de Deus prevalece e permanece. E Deus os espalhou por toda a terra, como era a vontade dele. No Salmo 115, versículo 3, sabe o que está escrito lá? Salmo 115, 3. Diz que o Senhor habita nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Eu queria até ler com os irmãos Isaías 55, um texto extremamente conhecido nosso. Isaías 55, do 8 ao 11, diz assim. Isaías 55, do 8 ao 11 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e toma o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Deus disse para eles se separarem, eles ficaram juntos, mas Deus queria que eles se separassem e povoassem a terra. E Deus fez com que eles se separassem, e o seu plano foi realizado. Resultado final da desobediência ou da rebeldia a Deus: uma confusão coletiva. Resultado final daquela aventura contrária aos planos de Deus restou em confusão coletiva. Quer dizer, todas as pessoas foram afetadas. Você sabe que muitas pessoas e muitas famílias vivem numa confusão, numa Babel, porque se recusam a fazer a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é feita no meio de uma família, de uma comunidade, a glória dele aparece sempre. Você quer ter uma família feliz? Se você não tem,
Você quer ter uma vida feliz? Cumpra os propósitos de Deus. Os propósitos dele são muito simples. Não adianta, irmãos, a gente se insurgir contra o que Deus quer, contra o que Deus é. No livro dos Provérbios, capítulo 21, versículo 30, vem de encontro à nossa empáfia humana. Provérbios 21, 30. Provérbios 21, 30. Todos nós achamos que temos todas as soluções, somos muito sábios, e se eu não estiver lá não acontece nada. Não é nada disso. Se Deus não estiver no negócio, não acontece nada. Provérbios 21, 30 diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, se Deus disse uma coisa, cabe a nós, com toda a humildade, seguir os planos e os conselhos de Deus. Porque a minha sabedoria é muito pequena em relação a Deus. Na verdade, só para a gente já ir concluindo aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, vejam comigo, por favor. 3,19, que diz assim, 1 Coríntios 3,19: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2,14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Deus é muito sábio, mas o homem natural, que não conhece a Deus, que não procura Deus, acha que Deus não é tão sábio assim e que ele é mais sábio do que Deus. Só que, aqui no capítulo 1 ainda de 1 Coríntios, do 21 ao 25, veja que texto interessante. Diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, que é o nosso caso, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha o versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo está dizendo o seguinte: primeiro, para conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus, tem que ser crente. Esse pessoal aqui pós-diluviano possivelmente não era crente, porque se rebelaram à vontade de Deus, acharam-se mais sábios. E Deus nos diz aqui que não existe conceito, nem sabedoria, nem nada contra Deus. E que aqui nesse texto também, Paulo diz que só o homem espiritual, a pessoa espiritual, vai entender os planos de Deus e cumpri-lo. E outra, ele diz, até porque, se Deus estivesse louco, se isso fosse possível, olha o que ele diz: Deus louco é mais sábio do que os homens. Deus fraco é mais forte do que todos os homens. Imagine Deus na sua plena consciência como Ele é e está, e em toda a sua fortaleza e glória como está e é. E o que é que esse texto nos ensina e nos traz de lição? Esse texto nos diz uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, conhecendo a vontade de Deus, cumpra. E se você não cumprir, Deus vai te julgar. Você vai sofrer as consequências dos seus atos. E depois não adianta reclamar. O que adianta? Digamos que você seja disciplinado por Deus porque não fez a vontade de Deus. O que você tem que fazer? Em humildade, confessar que isso é pecado. Rebelar-se contra Deus é pecado. Confessar a Deus o seu pecado. Dizer: Senhor, me perdoa e me faça retroceder e andar na tua vontade. Então, com toda a humildade, deixe o seu caminho e volte-se para Deus. Seja você crente, seja você descrente. A palavra de Deus é dita a todos. Ao descrente ele diz: arrependa-se dos seus pecados, ou arrependa-se do seu pecado e venha a mim. Aos crentes ele diz: deixe o seu pecado e volte para mim. Qualquer rebeldia, irmão, contra Deus é pecado. Então eu quero deixar aqui para nós, nesta noite, esta mensagem e um conselho. Tudo que você for fazer, faça com Deus e faça para Deus. Todos os nossos atos devem ser dirigidos para Deus. Se você tem alguma função aqui na igreja, exerça essa função para Deus em benefício do povo de Deus.
mas exerça com todo o amor, com todo o carinho, com toda a reverência. Você, se tem algum cargo, alguma coisa, você foi privilegiado ou privilegiada por Deus no meio dos outros. Poderia ser outra pessoa, mas Deus chamou você. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que procurar conhecer a vontade de Deus e humildemente, com todo amor a Deus e ao seu povo, realizar aquilo que Deus te deu para realizar. E se você não tem nenhuma função específica, você deve ser o melhor crente que Deus quer que você seja, porque daqui uns dias Deus pode te chamar para uma obra especial também, e você já estará preparado. Então, se existe na sua vida alguma coisa, algum ato de rebeldia, confesse isso a Deus, volte-se para Deus, Ele perdoa você, e você vai andar na graça dEle, na misericórdia dEle, guiado por Ele, fazendo a vontade dEle, e não vai sofrer consequências de atos impensáveis. Eu quero repetir Gálatas 6:7. Não erreis. Veja que o versículo começa dando uma ordem. Não erre. Aqui está o caminho. O profeta Jeremias, quando foi mandado por Deus para pregar, Deus disse para ele, e ele disse para o povo: eu proponho para vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Sigam o caminho da vida. E Gálatas 6:7 diz: não erreis. Está aí na sua frente. A vontade de Deus você conhece. O que você vai fazer? Qual será a sua decisão? Não erre. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Esses povos aqui que vieram, sobre os quais nós vemos, construir a torre e a cidade, eles deliberaram fazer coisas contrárias à vontade de Deus e sofreram as consequências, porque Deus julgou. Então, que isso não aconteça conosco. Nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos ter um coração sincero, limpo e humilde diante dele e realizar a vontade dele, para a glória dele, irmãos, e para a nossa felicidade. Você quer ter uma família abençoada, você quer ter uma igreja abençoada, você quer ser abençoado, aprenda a fazer a vontade de Deus. E ela é muito clara na Bíblia. Faça o que Deus quer e você será abençoado. Amém? Que Deus nos abençoe. Que não haja nenhum conserto entre nós, como houve um conserto com esse povo, para construir uma cidade, uma torre, contrariamente aos planos